Muito bem, gente, estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui do programa Blitz 87. Hoje estou recebendo meu amigo pastor Elcio, mora aqui no Jardim Iririú, onde nós estamos gravando, mas muita gente na região de Iraberaba conhece pastor Elcio até pela ligação que ele tem com a Assembleia de Deus. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Diego. Obrigado pelo convite, poder estar com vocês aí. Muito bem. Vamos contar de uma forma resumida aí a vida do pastor Elcio, principalmente para os membros da Assembleia de Deus que conhecem apenas o pregador, o pastor Elcio. Conhecer um pouquinho quem que é o Elcio. É essa a ideia do quadro aqui, essa é a ideia da nossa entrevista. Pastor, antes de ser pastor, o Elcio, natural da onde, filho de quem? Fala um pouco desse início. Então, meu nome é Elcio Silva, Eu sou natural do Paraná, lá numa cidadezinha chamada Nova Tebas, lá no Paraná. É onde a gente teve o início da nossa caminhada, E então eu nasci lá, eu sou filho da Dona Luísa, Meu pai, ele já faleceu, o nome dele era Salvador, e ele faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, Sim. Então a gente vem assim de uma família bem humilde, uma família bem simples, onde também meus irmãos mais velhos vieram para Joinville, e aqui começaram, a vida profissional deles e tal, e numa época bastante difícil ainda, E aí, depois que eles já se estabeleceram aqui, foi que aonde a gente veio para Joinville também, e é onde nós nos estabelecemos também, sempre trabalhando nas empresas aí, e também nas igrejas, congregando, e foi o nosso início assim, da nossa caminhada, Então, com certeza, muita gente não também tem uma história muito parecida, Diego? Porque no início, Joinville era sempre essa cidade que sempre foi acolhedora, Muito acolhedora, e nós também fomos essa família acolhida aqui em Joinville, por esse povo tão querido que é aqui essa cidade. Muito bem. O pastor, lá em Nova Tebas ainda, lá na infância, primeiro, Nova Tebas é próximo da onde? Qual que é a cidade de referência ali de Nova Tebas? É no norte do Paraná, mais próximo ali de Maringá, Campo Sim. Mourão, Certo. Aquela região ali que a gente cresceu. Então, com 16 anos eu vim embora, mas Sim. Lá foi o início da nossa história, Então, eu me lembro assim muito, muito claro na minha memória assim de situações que a gente viveu lá, por exemplo, lá no início ainda, a gente trabalhava no sítio e tal. Meu pai sempre teve animais de estimação. E quando eu tinha ali por volta dos 5 anos de idade, eu estava brincando com um cachorrinho de estimação que eu tinha, e quando veio um cavalo, e ele veio, porque o cavalo ele tem muita raiva do cachorro, E aí ele veio, e a hora que eu fui proteger o cachorrinho, ele deu com uma pata dele bem no meio da minha testa, assim, Ali foi o primeiro, eu lembro assim muito vagamente, Então meu pai não estava em casa, minha mãe sozinha, esperou meu pai chegar. Eu lembro que minha mãe colocou eu no sofá, assim, da nossa casa, uma casa bem simples, e ali ela, nossa fé, ela orou a Deus, esperou meu pai chegar. Quando a gente foi naquele tempo, a gente foi levado para farmácia, chegou lá o farmacêutico falou assim, olha, isso aí é muito difícil ele escapar disso aí, muito difícil, porque foi muito forte, foi bem no meio da testa. Hoje eu tenho até uma cicatriz bem pequena assim, mas foi bem complicada aquela situação, e o farmacêutico ele não acreditou que era um animal, Para ele era um facão, uma faca, alguma coisa, um pedaço de ferro, que tinha colocado aqui com bastante força na minha testa. Mas a minha mãe, sempre muita fé, muito encorajamento e tal, e aí eu fui passando por isso, Então, tudo o que eu vivi, comecei lá em Nova Tebas, lá, nessa cidadezinha bem pequenininha, foi me moldando para que hoje chegasse aqui o pastor Elcio, para dar essa entrevista para você. Que legal. Pastor, pelo que o pastor conversou já aqui, esse vínculo religioso, espiritual que o pastor tem hoje com a Assembleia de Deus já vem de berço, então isso já vem do pai e da mãe, é isso? Sim. Já cresceu dentro de uma família evangélica? Sim, a minha avó, ela aceitou Jesus na adolescência dela, aí ela se casou, teve a minha mãe, junto com os irmãos, e minha mãe já nasceu nesse berço cristão, então eu sou a terceira geração de crentes da minha família,
E as minhas filhas, né, que eu tenho 2 filhas, são a 4ª geração, né? Sim. Então, lá no começo, lá, minha avó enfrentou muita dificuldade, eu até brinco assim, né, que a minha avó, ela teve que abrir caminho, né? Com o facão lá, não tem quando você entra, não tinha estrada nenhuma, ela abriu caminho. Minha mãe já pegou, né, uma estrada, né, meia boca ali, né? Sim. Mas nós já pegamos já a estrada limpa para caminhar. As minhas filhas, a estrada já está asfaltada. Sim, mas isso Então, é bom, mas isso foi um trabalho de gerações, né? Trabalho de gerações. É verdade. Pastor, ele falou dos irmãos, né? São quantos irmãos? Nós somos em 12 irmãos. 12? Uma família bem grande. E o Elcio tá onde nessa escadinha? Depois de mim, tem mais 3 irmãos. Sim. Mais três pessoas, que é uma menina e 2 meninos, Sim. depois de mim. Em Nova Tebas não tinha TV, então, né? Não tinha TV naquela época lá. Meus pais, né, aproveitaram bem o tempo deles, né? Ô, pastor, e daí os irmãos, o pastor comentou que daí os irmãos vieram para Joinville antes, Isso, correto? Primeiro de tudo, a família sobrevivia do que lá? Falando de profissional. Da agricultura? Agricultura. Meu pai sempre plantou, então a gente tinha o nosso sítio e tal, obviamente, mas como a gente era uma família grande, então meu pai sempre arrendava outros terrenos para que a gente pudesse plantar e colher, né? Então foi uma família simples, uma vida simples, mas muito proveitosa, assim, no sentido de ensinamento, né, de caráter, de convivência com as famílias, tudo. Sim. E quando os irmãos vêm para Joinville, o senhor lembra por que eles vêm para Joinville? Por que Joinville? Poderia ter sido outra cidade. Por que chegou para vocês lá a referência da cidade de Joinville? Por causa de alguns parentes que já tinham vindo para cá. E na cidade do interior acontece muito isso, né, Diego? Porque devido à dificuldade da cidade, que lá é uma cidadezinha bem pequena, né, de 5 mil habitantes, então o emprego acaba sendo mais escasso, né? Então eles acabam vindo para cá em busca de situações melhores, né? Passaram bastante dificuldade no início também, né? Mas eles vieram para cá justamente por causa disso, por causa desse polo industrial que é Joinville, que estava crescendo naquela época, isso há 30 anos atrás, né? E então eles vieram para cá já por conta de outras pessoas que estavam vindo para essa região aqui. E aí nós temos vários casos, né? Hoje eu trabalho aqui na Tupina, temos vários casos, por exemplo, de ir de ônibus lá em cidades do Paraná para buscar pessoas para esse polo industrial que é Joinville. E hoje está quase acontecendo de novo, né? E quase novo. Por conta da dificuldade que tem muita vaga, Joinville explodindo. E isso que o pastor fala é tão verdade, porque eu passei por isso, a minha família também passou por isso, né? Porque nós também morávamos no interior lá de Salto do Lontra, que é lá, aliás, que Francisco Beltrão, Pato Branco fazem parte da região metropolitana de Salto do Lontra, né? E aí ficam ali, tudo em volta, né? E aí a mesma situação, cidade pequena, aquela situação. E em 94 a gente veio para cá, porque os parentes já estavam aqui em busca justamente de oportunidades. Quando o Elcio chega aqui, chega com 16 anos, é isso? 16 anos. Chega, vai morar onde? Qual que foi a primeira coisa que impactou o Elcio na cidade de Joinville? Então, eu vim para cá porque o meu irmão já estava aqui e na época ele tinha uma padaria, né? Então eu vim para trabalhar com ele, né? Então o que mais me impactou nessa cidade aqui foi a forma que as pessoas têm de encarar o trabalho, de encarar situações adversas e mediante o trabalho eles irem conquistando. Talvez por conta da minha própria família acontecer isso, né? Então o que me impactou isso é o povo trabalhador, o povo que vem para cá e eles vêm para trabalhar e dar uma situação melhor, trazer uma vida melhor para a família. E isso também veio moldando o meu caráter até hoje, né? E eu acredito que isso foi o que mais me impactou. Então eu já cheguei trabalhando também. Né? Então... Que bom. Ô pastor, nós estamos falando de que ano? Tinha 16 anos, mas era que época? 16 anos, eu tinha 16 anos, foi no ano de 92 ali. Então foi mais ou menos nessa época ali que eu vim para cá. Pastor, e aí, né, começa trabalhando na panificadora, ali na padaria com o irmão. E depois disso? Daí depois disso, eu fiquei um tempo pra cá e com 18 anos, eu voltei pra Guarapuava para servir o exército. Então eu servi o exército lá, que era um sonho que eu tinha, né, de servir o exército. Então eu servi lá em Guarapuava, fiquei um ano ali, a gente teve até a oportunidade de poder ficar ali em Guarapuava, mas como a minha mãe e os meus familiares já estavam morando aqui em Joinville, então eu acabei optando por voltar para Joinville.
E daí voltei para Joinville e tô aqui até hoje. E quando volta para Joinville, volta a trabalhar onde daí? Aí sim, daí começou a minha história, né, na Fundição Tupi. Né, cheguei aqui, a minha mãe sempre servindo a Deus e tal, então eu comecei... Nós estamos falando de metade dos anos 90, então. Quando eu entrei na Tupi, daí já era ali pro mais ou menos o ano 2000, que daí eu comecei na Tupi. Então, a minha história na Fundição Tupi é muito engraçado, né? Porque quando eu cheguei aqui, ainda a gente já tinha bastante mão de obras, a época, assim, não era uma época, assim, que tinha muito emprego, né? E aí eu sempre ia para procurar emprego com um amigo meu. Então eu chegava sempre assim, vamos procurar emprego hoje. A gente foi umas 3 vezes, naquela época na RH Brasil, né, que tem até hoje. E aí a gente foi lá procurar emprego e umas 2, 3 vezes e não deu certo. Daí eu falei assim, olha, eu quero trabalhar na Tupi, até porque eu morava muito perto, aqui moro, né, até hoje. E aí quando eu cheguei um dia, a gente combinou de ir numa segunda-feira, passei na casa de um amigo meu de bicicleta, bati na porta da casa dele, daí ele falou assim, tá chovendo, hoje eu não vou. E foi naquele dia que eu falei, eu tô aqui já, vou, né? E fui. Naquele dia, a Tupi tinha chamado 15 pessoas em casa para montar uma linha de produção lá. E aí 2 pessoas faltaram. E aí foi aonde surgiu 2 vagas. Então nessas 2 vagas, uma das pessoas que estavam na fila era eu. E ali começou a minha história na Tupi. No ano 2002 exatamente, final de 2002. E pastor, e como que foi essa história na Tupi? Começou então na produção, dessa Sim. maneira que o senhor falou, e como que o senhor se encontra hoje, como que foi esse crescimento dentro da empresa? Então, eu fui uma pessoa que, como eu falei para você, Diego, eu perdi meu pai muito cedo, né? Então, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai acabou falecendo. Então, as pessoas, né, que estavam à minha volta, minha mãe, né, então ela ainda tinha pessoas morando com a gente lá, dos filhos, né, os irmãos. Então ela encontrou muita dificuldade para criar os filhos e tal, mas sempre teve pessoas assim na minha vida que me inspiraram, né, a serem pais, tanto pais espirituais, pais na área profissional, pais na área sentimental, pais na área emocional, sabe? Então Deus ele coloca pessoas na nossa vida, sabe? Quando tem a ausência de alguma área, se a gente ficar atento aos detalhes, Deus ele coloca pessoas para te orientar. E comigo não foi diferente. Quando eu entrei na Tupi, entrei na produção, Deus ele colocou pessoas para me ajudar lá. Pessoas que eram líderes, pessoas de referência, e eu conheci várias pessoas. Então cada um, porque se tem uma das habilidades que a gente precisa ter, é a habilidade de ouvir, né? Ouvir, porque ninguém está disposto a nos ouvir se ele não souber que depois ele é o próximo a falar, né? Então, uma das habilidades que a gente precisa aprender é a habilidade de ouvir. E Deus colocou essas pessoas na minha vida, sabe? Então lá eu comecei lá na produção, daí comecei a fazer um curso, terminei meu ensino médio, me orientaram a fazer um curso técnico, fui no Senai, fazer um cursinho técnico. Daí as portas já começaram a se abrir lá dentro, né? Então a gente começou a vislumbrar outras coisas lá dentro, mas quando eu entrei, por exemplo, lá, eu não sabia o que era um paquímetro. Coisa simples né? Hoje do ramo metal mecânica eu não sabia. Então eu fui aprendendo tudo lá. E essas pessoas me direcionaram lá dentro, né? Me direcionaram e eu comecei também estudando, né? Olha, o caminho mais próximo para o crescimento é o estudo. Então a gente começou a estudar e as pessoas nos orientando e eu fiz um curso técnico, depois fui para a faculdade, depois fiz pós-graduação, estou me aventurando no MBA hoje. Então é o trabalho e o estudo, é a preparação e aquilo que você faz. Fazendo a coisa certa e se preparando para as oportunidades. Sim. E hoje, graças a Deus, eu tenho a grata satisfação de poder dizer que hoje tem uma equipe lá de 1000 pessoas que está sob a nossa liderança lá, né? Certo. Então, isso é muito gratificante, mas sempre com a ajuda das pessoas. Com certeza. Pastor, e como que cresce também o pastor Elcio, né? Porque além de toda essa vida profissional que a gente soube aqui, e o senhor já deixou claro, e a gente já teve a oportunidade de ouvir também, todo esse vínculo familiar ligado à Igreja Assembleia de Deus, mas e aqui em Joinville, como que desperta, de que maneira que desperta, em que período desperta essa missão para o Elcio? Então, eu lembro, né, de que com 13 anos eu me batizei, eu lembro com 16 anos de idade, assim,
antes mesmo de vir para Joinville, eu já estava, por exemplo, no púlpito ministrando a palavra, né? Pregando a palavra. Então, eu prego já há muito tempo já, né? E na igreja eu sempre tive aquela sensação assim, né, de que a fé ela precisa caminhar junto em todas as áreas da nossa vida, não somente na igreja, porque a fé não deve ser exercida somente nas quatro paredes do templo, né? Mas a fé ela é expressa nos lugares aonde a gente vai, para onde a gente caminha. E aí na igreja eu tive muitas pessoas que também me orientaram. Então, pais espirituais, né? Como eu falei para você, eu fui uma pessoa que eu cresci sem pai, mas Deus colocou pais espirituais na minha vida. Então lá eu tive bons líderes que me orientaram. Por exemplo, eu lembro que antes mesmo de eu casar, aqui em Joinville, eu já estava liderando jovens, né? Como ali o segundo líder, como o terceiro líder. E aí esses líderes que estavam à nossa frente, esses pastores, nos orientaram, nos encaminharam tanto e principalmente para essa área do crescimento espiritual, mas também ministerial. Então ali eu consegui ver, por exemplo, vislumbrar assim, algumas possibilidades dentro da fé, e aí eu comecei lá ajudando, né, na obra, ministrando a palavra, mas depois o pastor chegou para mim: Elcio, você tem desejo de ser um obreiro na casa do Senhor, né? Aí eu falei: eu tenho esse desejo, assim. E aí as pessoas foram me oportunizando, porque tudo gira também em torno de oportunidades, né? E talvez por isso que hoje eu oportunizo muitas pessoas, porque eu me deram uma oportunidade para mim poder crescer. E hoje, daí eu fui passando, fui diácono, né? Casei na igreja, então, presbítero, e hoje, né, graças a Deus, nosso pastor presidente, pastor Sérgio, ele chegou um dia para mim que foi muita surpresa, né? Disse: olha, você vai ser consagrado ao pastoreio, a um pastor, né? Poxa, isso foi muito satisfatório para mim, né? Porque você olha para trás, da onde Deus tirou você, da onde você veio para hoje ser um pastor, é muito gratificante. Mas eu sempre tive essa possibilidade de, mesmo trabalhando na empresa, também exercer o meu cargo ministerial na igreja. E essa troca é muito saudável, sabe, Diego? Porque hoje, aquilo que eu aprendo na igreja, eu aplico na minha vida profissional. Mas aquilo que eu aprendo na minha vida profissional, eu também aplico na minha vida religiosa. E essa troca é muito saudável. Que bom, que bom. Pastor, e a vida familiar? Pastor é casado, tem filhos? Fala um pouquinho. Sou casado, né, com a Josiane, minha esposa, ela é professora. E eu tenho duas meninas, uma de 4 anos e uma de 9 anos. E agora, mais recente, né, nós temos também um coelho. Então agora adquirimos um coelho, né? A gente tem que arrumar alguma coisinha pra gente se incomodar, né? Sim, precisa, né? É que as filhas quase não incomodam, né? Eu tenho 3, eu sei como que é. Elas são um anjinho, elas não incomodam. Assim, pastor, e como que conheceu a Josiane? Então, a gente sempre é ligado, muito ligado, né, ao grupo de jovens, na igreja. Então, já trabalhei também como coordenador de jovem, né, do campo de Joinville, sempre liderando jovem. Então, é uma das coisas que eu sempre falo, né, que tem algumas coisas na nossa vida que ela desencadeia a partir do momento que você conhece a pessoa certa, né? E sempre tive o pensamento assim, que não basta você procurar a pessoa certa, você tem que ser a pessoa certa, né? Então, poxa, eu sempre procurei encontrar pessoas que também fossem muito ligadas ao propósito que Deus tinha na nossa vida, né? E a Josiane foi uma das meninas que a gente viu crescendo também no grupo de jovens, servindo ao Senhor. E ali, né, então, despertou esse interesse. Lembro muito bem que quando a gente foi falar com o pastor, para a gente ter aquele período de conhecimento, de namoro, o pastor já chegou para nós e falou: não, vocês têm tudo a ver uma pessoa com a outra e tal, mediante os propósitos que a gente já vinha mostrando e evidenciando. E a gente começou a namorar, a gente namorou 2 anos, e a família dela é tudo daqui do bairro também, daqui de Joinville. Só para você ter uma ideia, a minha esposa, ela nasceu na mesma rua em que a gente mora hoje. Então, ela nunca saiu dessa rua aqui. Olha só, né? Que bacana isso. Então, toda a região a gente conhece muitos nossos vizinhos aqui, mas é porque ela viveu, cresceu e está vivendo nesse bairro aqui, nessa mesma rua. Então, é muito satisfatório isso. Muito bem. Pastor, quero agradecer, né? Eu acho que a gente conseguiu aí contar dentro do tempo que a gente tem, de uma forma resumida, um pouco da sua história. E para quem quiser conhecer um pouco mais o pastor Elcio, né? Onde que estão acontecendo os cultos, de que maneira, como que as pessoas entram em contato, como que encontra o pastor Elcio? Então, hoje o pastor presidente, nosso pastor Sérgio, né? O pastor Sérgio Melfior, ele nos deu a incumbência, né, de pastorear uma congregação.
E a nossa congregação é a congregação Água Viva, que fica aqui na Helmut Faugt, número 2172. Então, logo depois da Tupi ali, tem a congregação da Assembleia de Deus, Água Viva, né? Quem quiser conhecer a gente vai ser muito bem-vindo, vir ali no culto da gente, né? Os cultos são normais, né? É domingo, terça-feira, aí quinta e sábado, né? Então vai ser um prazer muito grande receber as pessoas. E também tem as nossas redes sociais, né? Que é Elcio Silva, pode procurar lá no Instagram, que a gente também está por ali. Então, estamos à disposição aí para servir a comunidade também. Obrigado, tá, pastor? Obrigado. Isso daí, a gente conseguiu contar um pouco aí, de forma resumida, a vida do pastor Elcio, muito querido, muito conhecido em Joinville. Pessoas da cidade toda têm esse vínculo com o pastor, justamente por esse dom, né, que Deus lhe deu, essa missão que Deus deu ao pastor Elcio, né, que é de pregar a palavra. E nós voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história. Show de bola.